Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns problemas sobre poliedros. Em especial, nós vamos falar aí sobre a relação de Euler e eu vou mostrar e comentar aí com vocês 5 problemas que eu acho que seria muito importante que vocês soubessem fazer em relação a poliedro. O primeiro desses problemas é essa situação que vocês já veem aqui na tela. A questão diz que um poliedro é constituído por 20 ângulos triédricos, conforme a figura, e ela pergunta quantas arestas possui esse poliedro. Gente, a informação importante nessa questão é o fato aqui de eu saber que são 20 ângulos triédricos. Isso daqui já é suficiente para que eu consiga determinar o número de arestas desse poliedro, tá? A figura ela é só um acessório, mas nesse caso ela é desnecessária. Vai ser importante aqui para a gente comentar a situação e entender o que seria um ângulo triédrico. Se a gente der uma olhada nessa figura, ó, a gente vai ver que cada vértice aqui do poliedro, esse vértice, por exemplo, dele saem 3 arestas. E qualquer um dos vértices que você observar, esse ou o outro, você vai observar que em cada vértice a gente tem exatamente 3 arestas, né, saindo ali do vértice. Isso quer dizer que cada vértice desse, ele possui um ângulo triédrico, né? Ou seja, um ângulo do qual saem 3 arestas. É isso que seria um ângulo triédrico. E para calcular o número de arestas, como que a gente faz? Bom, nesse caso, basta a gente fazer o seguinte. O número de arestas, ele vai ser igual ao número de vértices, tá? Vamos chamar esse número de V, vezes o número de arestas que sai de cada vértice dividido por 2. E aí vamos entender esses detalhes. Bom, V aqui é o número de vértices, M é o número de arestas que sai de cada vértice. E por que eu divido por 2? A gente divide por 2 exatamente porque cada aresta, ó, dá uma olhada aí, cada aresta na figura, por isso que essa figura é essencial para a gente entender essa questão. Ela não é necessária para a gente resolver, mas para a gente entender essa questão e entender um pouquinho mais de poliedros, essa figura ela é fundamental aqui. Observe que cada aresta ela vai exatamente de um vértice a outro, ou seja, quando eu conto um vértice aqui, ó, quando eu conto esse vértice, essa aresta ela liga 2 vértices. Então, se eu faço, por exemplo, o número de vértices vezes a quantidade de arestas que sai de cada vértice, se eu contar 20 vértices e de cada um está saindo 3 arestas, eu vou estar contando isso 2 vezes, tá? Porque quando eu contar, por exemplo, nesse vértice aqui, ó, eu contei essa aresta, dá uma olhada, essa aresta que eu estou marcando aqui, então ela foi contada nesse vértice que eu estou destacando, que eu estou marcando aqui, né? Só que quando eu vier, por exemplo, para esse outro vértice, ó, dele saem 3 arestas e essa daqui está sendo contada novamente. Então, quando eu multiplico o número de vértices vezes o número de arestas que sai de cada vértice, eu contei cada aresta 2 vezes. Então, nesse caso, eu divido por 2 para descontar exatamente a quantidade que eu contei aí a mais. Fazemos então o seguinte, o número de arestas vai ser a quantidade de vértices, como a gente sabe é 20, porque tem 20 ângulos, então 20 vezes a quantidade de arestas que sai de cada vértice é 3, né? Porque é um ângulo triédrico, então 20 vezes 3, e aí a gente divide por 2, isso daqui dá 60 dividido por 2, isso significa que a gente tem uma figura aí com 30 arestas. Bom, 30 arestas então é a nossa resposta. Se a gente der uma olhada aqui com cuidado, né, nessa figura, a gente até conseguiria contar quantas arestas tem. A figura está aqui desenhada e tal, e dá para contar, né? Isso daqui aparentemente é um dodecaedro. Isso significa que não deve ser difícil contar a quantidade de arestas marcadas aqui. Só para a gente confirmar que é um dodecaedro, eu vou mostrar aqui a relação de Euler. Na relação de Euler, a gente sabe que o número de vértices mais o número de faces e menos o número de arestas, isso daqui dá igual a 2, tá? Só para a gente ver que essa figura realmente é um dodecaedro. Eu sei que tem 20 vértices, né? Porque são 20 ângulos, então aqui no lugar de V eu vou colocar 20. Eu não sei quantas faces, apesar de que, como eu estou dizendo, deve dar para contar ali. Menos as arestas, a gente viu ali que é 30. Isso daqui
dá igual a 2. Então aqui eu fazendo conta, eu vou ter o seguinte: esse número f vai ser igual a 2, que está ali sozinho. O 30 passa e troca de sinal, fica mais 30. E menos o 20, né? O 20 também passa e troca de sinal, fica menos 20. 2 mais 30 é 32, tira 20, fica 12. Então realmente eu tenho 12 faces, o que me leva a crer que realmente eu tenho aqui um dodecaedro, né? Porque é o dodecaedro que tem 12 faces. Bom, se eu tenho 12 faces, você nota aqui, por exemplo, né, que são 12 faces, cada uma com 5 lados. E por que eu quero fazer isso? Porque eu quero mostrar para vocês um outro jeito de a gente calcular a quantidade de arestas de um poliedro. Se a gente quer calcular a quantidade de arestas de um poliedro, a gente também pode fazer assim, ó: o número de faces vezes o número de arestas de cada face dividido por 2. Tá? De novo dividido por 2. Por quê? Como eu estou contando as arestas, cada aresta ela faz parte de duas faces. Tá? Então, se eu multiplico uma face qualquer, essa face tem 5 arestas, né? Outra face tem 5 arestas, outra face 5 arestas. Quando eu terminar de fazer isso para todas as faces, cada aresta ela vai ser contada duas vezes. Porque, por exemplo, ó, essa aresta que você vê aqui, vamos marcar ela de azul. Essa aresta que você vê aqui, ó, ela vai ser contada, por exemplo, para essa face aqui de cima e para essa face de baixo. Essa outra aresta que você vê aqui, ó, essa aresta, ela vai ser contada nessa face aqui e naquela. Então, cada aresta ela é contada duas vezes quando eu faço essa continha. Então, eu posso contar as arestas nesse caso fazendo o seguinte: o número de arestas aqui vai ser o número de faces. Eu vi que tenho 12 faces. Cada face tem 5 lados. E aí eu divido por 2. Esse é um outro jeito, né, como eu disse aí, de calcular a quantidade de arestas. E aí, basicamente, eu tenho 12 vezes 5, 60, dividido por 2, 30. Ou seja, eu tenho 30 arestas, mas a gente já tinha visto isso lá em cima, né, aqui no cálculo inicial, basicamente para a gente poder explorar essa questão de outros jeitos ou de mais de uma forma possível, já que a gente tinha uma questão que estava aí com a figura, tá? Mas bastaria esse cálculo inicial aqui. Eu pego o número de vértices vezes a quantidade de arestas que sai de cada vértice, que eram 3, porque o ângulo é triédrico, e aí divido por 2, como eu mostrei para vocês. Mais um problema onde a gente vai utilizar a relação de Euler. Esse problema diz que um poliedro convexo possui 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma face hexagonal. O problema pergunta qual o número de vértices desse poliedro. Vejam só, eu tenho então o número de faces. E aí, como é que eu tenho aqui o número de faces? Olha só, 4 faces triangulares, então eu tenho 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares, mais 2, e uma face hexagonal, mais uma. Então, no total aqui eu tenho 7 faces, tá? Então, F aqui, a quantidade de faces, é igual a 7. Eu quero saber a quantidade de vértices. E para isso, eu vou precisar do número de arestas. E eu vou calcular as arestas com vocês. E aí eu vou mostrar de que forma a gente vai obter esse número de arestas aqui. Vejam só. Eu tenho 4 faces triangulares. Ou seja, eu tenho 4 faces, cada uma com 3 lados. Então, isso daqui vai dar 12 arestas, né? 4 faces, cada uma com 3 lados, dá 12 arestas. Só que eu tenho também aqui mais 2 faces, cada uma com 4 lados, porque são faces quadrangulares ou quadradas. Então, são 2 faces, cada uma com 4 lados, 2 vezes 4. Isso daqui vai me dar 8 arestas. E eu tenho uma face hexagonal, ou seja, uma face com 6 lados. Isso daqui poderia ser só mais 6, né? Uma face com 6 lados vai dar 6 arestas. E no final eu divido tudo isso por 2. Por que eu divido por 2? Pelo motivo que eu mostrei na questão anterior, né? Cada aresta ela vai fazer parte de 2 faces diferentes. Então, como eu estou multiplicando aqui as faces vezes a quantidade de arestas que cada uma tem, no final eu divido por 2, porque cada aresta foi contada 2 vezes nessa multiplicação somada aqui em cima, né? Ou nesses produtos somados aqui em cima. Bom, fazendo conta, então, a gente vai ter o seguinte. Aqui vai dar o número de arestas é igual a 12 mais 8 e mais 6, né? 4 vezes 3 ali é 12. Eu somo com 2 vezes 4 é 8. Lembra que a gente faz multiplicação primeiro, né? E mais 6. Então, somando tudo isso aqui, a gente vai ter o total de
de arestas quando eu dividir por 2. Basta que você faça a conta, você já sabe que 12 mais 8 é 20, mais 6 26. Quando eu divido por 2 aqui eu tenho 13 arestas. E aí tendo 13 arestas, basta a gente usar a relação de Euler. E usando a relação de Euler, que é V mais F menos A igual a 2, a gente vai ter o número de vértices. Então, a quantidade V aqui, que é o que nos interessa, somado com F, ou seja, somado com 7, né, que estava ali, menos o A, que deu 13, vai ser igual a 2. Basta fazer essa continha, então o V é igual a 2, que já está ali. O 13 muda de lado, troca de sinal, fica mais 13. O 7 também muda de lado, troca de sinal, fica menos 7. Então o V aqui, 2 mais 13 é 15. 15 tira 7, fica 8, né? Então o V é igual a 8. Então a gente tem aí 8 vértices. E é o que a nossa questão perguntava, quantos vértices possui o poliedro. Beleza, gente? Tá aí mais uma questão resolvida dessa sequência. Problema de número 3, essa questão diz que um poliedro convexo possui duas faces triangulares, olha aí, semelhante à questão anterior, tá? Duas faces triangulares, duas quadrangulares e 4 pentagonais. A questão pergunta quanto é aqui, ó, a soma dos ângulos internos de todas as faces. Bom, entende aí e vamos comentar isso. Vamos começar pelo número de faces aqui. O nosso valor f vai ser, ó, duas triangulares, então 2, somado com duas quadrangulares, mais 2 aqui, e somado com 4 pentagonais, então mais 4 faces aqui, dando um total de 8 faces, né? E agora eu vou calcular com vocês o número de arestas. Como que eu calculo o número de arestas? Do mesmo jeito. Gente, para resolver essa questão eu vou precisar do número de vértices, tá? Então ela é uma questão que vai além da questão anterior, porque eu preciso chegar no valor de V para poder calcular a soma dos ângulos internos aí de todas as faces. Como que eu calculo então o total de arestas? Passa aí o tracinho e nós vamos ter o seguinte, olha só, duas faces triangulares, isso significa duas faces, cada uma com 3 lados, mais duas quadrangulares, ou seja, duas faces, cada uma com 4 lados, e 4 pentagonais. Penta, né? Lembra lá, pentagonal quer dizer que tem 5 lados, né? Então são mais 4 faces, cada uma com 5 lados. Quando eu calculo tudo isso, lembra que eu tenho que dividir por 2, porque as arestas na parte de cima estão contadas 2 vezes, né? Já que elas, cada aresta, cada uma delas faz parte de 2 faces diferentes. Bom, faz conta ali então e eu vou ter, ó, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, 4 vezes 5 é 20, então essas são as minhas multiplicações. Isso daqui dividido por 2, 6 mais 8, 14, 14 com 20 dá 34, então eu tenho 34 dividido por 2, então o meu valor de A, o meu total de arestas aqui, vai ser 17. Bom, eu vou então obter o número de vértices, e para isso, de novo, eu vou usar a relação de Euler, V mais F menos A igual a 2, e vamos achar esse V. Então, V mais o F a gente achou aqui em cima, é 8, menos o A a gente achou aqui embaixo, é 17. Isso daqui é igual a 2. Fazemos conta, então eu vou ter V igual a 2, que está ali, mais 17 e menos 8. Faço essa conta aqui, 2 mais 17 é 19, 19 tira 8, fica 11, né? Então, V igual a 11 vértices. Bom, já sabemos o número de vértices, o que é que a gente vai fazer? A soma dos ângulos internos, que é o que interessa para nós, ela é calculada assim, ó. A soma dos ângulos internos de um poliedro, ela é o valor de vértices menos 2, multiplicado por 360 graus, tá? Então, feita essa conta, eu vou encontrar aí a soma dos ângulos, que é o que me interessa, dos ângulos de todas as faces. Então, essa soma dos ângulos, que a gente chama de soma dos ângulos poliédricos, vai ser V menos 2, o V é 11, né? Então, 11 menos 2 vezes 360 graus.
Bom, isso daqui vai dar 9 vezes 360. 9 vezes 360 e nós vamos encontrar aqui a nossa resposta. Basta fazer essa conta aqui, né, gente? Bem tranquilo, ó. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 6 é 54, 9 vezes 3 é 27, 27 aí foi 5, né? Fica 32, 3.240 graus. Essa é a soma dos ângulos de todas as faces do poliedro. Aqui a nossa resposta na alternativa A. Bom, mais uma questão aí de poliedro. Vejam que não é uma questão difícil, mas uma questão onde eu precisei, né, dar alguns passos, calcular o valor das faces, que não veio dado diretamente, calcular o número de arestas, que embora seja fácil, não está dado, obter o número de vértices e, por último, obter a soma dos ângulos aí do poliedro. Vamos então para essa questão 4, né? Uma questão que fala sobre poliedros regulares, a nossa penúltima aqui dessa sequência, desse vídeo, que deve ser um vídeo rápido para vocês. Essa questão diz o seguinte: sobre as sentenças, eu tenho aqui 3 afirmações e ele quer saber o que é correto afirmar aqui. Então, bora lá. Sobre essas sentenças, que é afirmação 1. Um octaedro regular, tá? Um octaedro, a gente está falando aqui, né, como eu disse, de poliedros regulares. É importante saber isso daí. São aqueles 5 poliedros de Platão. Quais são as características dele, tá? Um octaedro, por exemplo, tem 8 faces, um dodecaedro tem 12 faces, um icosaedro tem 20 faces. Além de saber essas faces, é muito importante que a gente saiba de que tipo elas são, tá? A gente pega questões como essa e às vezes a gente se perde. Um octaedro regular, ele tem 8 faces quadradas. E aí? Isso daqui está errado. As faces de um octaedro, elas são triangulares, não são quadrados, tá? Então, um octaedro, um icosaedro e um tetraedro são figuras, são poliedros regulares que têm faces triangulares. Então, anota aí, ó. Um tetraedro, um octaedro e um icosaedro têm faces triangulares. Um dodecaedro, afirmação 2, tem 12 faces, dodeca, tá? Aqui é de 12 faces pentagonais. Isso daqui tá certinho. Um dodecaedro tem faces pentagonais. Além desses, né, a gente tem, além desses que eu já falei, né, porque eu falei praticamente todos aí, eu não falei do hexaedro, que é o cubo. O cubo ele tem faces quadradas, como a gente sabe, né? São 6 faces quadradas. Então, um icosaedro, ele também tem faces triangulares, e aí são 20 realmente. Então essa é outra afirmação aqui que está certa. Então um erro aqui na primeira, mas a segunda e a terceira estão corretas. Então aqui a nossa afirmativa é com as respostas corretas. Beleza, gente? Por último, questão 5 aqui, outra questão que fala sobre poliedro regular. Ela diz que num poliedro regular com 12 arestas, a soma dos ângulos de todas as faces é 1440 graus. E aí a questão quer saber qual é esse poliedro. Então, estamos falando de um poliedro regular que tem 12 arestas e a soma dos ângulos ali é 1440 graus. Queremos saber qual é esse poliedro regular, já que ele é um poliedro regular, ou seja, é um dos 5 poliedros de Platão. O que é que a gente vai precisar para identificar o poliedro aqui? Saber quantas faces ele possui, porque é o jeito mais simples de a gente identificar um poliedro, é sabendo quantas faces ele possui, né? Em especial nesse caso que a gente está falando de um poliedro regular. E a gente só tem esses 5 mesmo. Bom, vamos então calcular aqui o número de vértices. Eu sei, né, pela questão que eu fiz antes, que a soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro, ela é V menos 2 multiplicado por 360 graus. Então, dito isso aqui, eu consigo descobrir o número de vértices. Vem comigo, ó. Essa soma é 1440 graus. Isso vai ser igual a V menos 2 vezes 360 graus. E aí vamos atrás desse V. Eu vou inverter aqui a igualdade, só inverter mesmo, e eu vou ter V menos 2 vezes 360 graus é igual a 1440 graus. Para facilitar aqui, eu vou deixar só o V menos 2 e esse 360 que está multiplicando aqui, eu vou passar ele dividindo, então vai ficar 1440 graus
dividido pelo 360, né? Multiplicação vira divisão quando a gente tira. E aqui dividindo, eu posso cancelar esse zero de cima com o de baixo. 144 dividido por 36 vai dar 4, né? Então eu tenho que V menos 2 é igual a 4. E aí passa o 2 para o outro lado, vai ficar 4 mais 2. E eu tenho V igual a 6, tá? Então a única coisa realmente difícil aqui é você entender que pode inverter a igualdade. Eu não sei se isso é difícil, mas até certo ponto, né? Vocês têm dificuldade para inverter essa igualdade direta. E aqui a divisão, que é algo tranquilo até, né? 144 dividido por 36 dá 4. Passa o 2 para o outro lado, troca de sinal. Então eu tenho 6 vértices. Bom, se eu tenho 6 vértices e eu tenho 12 arestas, como o problema falou, então vamos usar a relação de Euler para a gente saber quantas faces tem o poliedro. Ó. V mais F menos A, nossa relação de Euler, é igual a 2. O V, descobrimos aqui, é 6, mais F, que é o que nós queremos saber no final, menos as 12 arestas, são 12 ali, isso daqui é igual a 2. E vamos atrás do valor de F. Então, F é igual a esse 2 que está ali sozinho. O 12 troca de lado, troca de sinal, então fica mais 12. E o 6 a gente sabe, vai trocar também de lado, vai ficar menos 6. 2 mais 12 é 14, né? 14 tira 6, então eu tenho 8. Então, F igual a 8 faces. E aí eu estou falando de um poliedro que tem 8 faces, né? Qual é o nosso poliedro que tem 8 faces? É o octaedro, né? Então aqui o octaedro, ficou feio aqui o nome. Octaedro, letra C, é o nosso poliedro que tem 8 faces, tá certo, gente? Bom, mais uma questão então, né? Exercício aí finalizado, essa listinha de 5 problemas que eu considero que são muito importantes a gente saber sobre poliedros. Espero que a explicação tenha sido simples e que vocês tenham conseguido entender. Se você gostou do vídeo, deixa um like. E se você quer ver mais vídeos assim, se inscreve aí no canal que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. A gente se encontra então um pouco mais adiante para falar mais de poliedro, para falar mais de questões assim, para falar mais de matemática. Por hora é isso. Valeu. Um abraço.